Foi numa entrevista rápida, pós-jogo, no meio da comemoração corintiana, que saiu a frase que ninguém esperava. Uma frase que atravessou estádios, virou debate nacional e caiu como uma bomba, justamente no momento em que Flamengo e Corinthians se preparam para decidir a Supercopa do Brasil. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians e ex-dirigente do próprio Flamengo, foi direto, sem rodeios e sem fazer média. O Flamengo é o melhor time do Brasil. A declaração, dita com naturalidade e convicção, incendiou a imprensa, surpreendeu torcedores do Corinthians, por incrível que pareça, reforçou ainda mais a aura de grandeza que envolve o atual campeão brasileiro. Mas antes de te revelar como essa fala mexeu nos bastidores do Flamengo, e principalmente no clima para a final de janeiro, deixa eu te pedir algo essencial. Se você é flamenguista de verdade, se essa camisa pulsa no seu peito e você sabe que não existe clube mais preparado para decisões do que o Flamengo, já deixa o gostei agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e mostra para o YouTube que a nação está presente. Agora vamos continuar. A fala de Fabinho Soldado não foi dita ao acaso. Ele conhece o Flamengo por dentro. Trabalhou quase 7 anos no clube, acompanhou títulos, viu de perto a transformação estrutural e administrativa que colocou o rubro-negro no topo do futebol continental. Quando ele diz que o Flamengo é o melhor time do Brasil, não é exagero, não é provocação, não é discurso ensaiado, é diagnóstico, é conclusão, é constatação de quem viu e viveu o projeto rubro-negro que hoje rende frutos em todas as frentes. E é justamente isso que chamou a atenção. Porque quando a declaração vem de um dirigente adversário, que está prestes a enfrentar o Flamengo numa final nacional, ela ganha outro peso. Fabinho foi ainda mais longe. Disse que, desde sua chegada ao Corinthians, 2 anos atrás, tenta implementar práticas estruturais que viu no Flamengo, para que o time paulista tenha condições reais de competir com o gigante carioca. Não se trata apenas de elogiar o elenco atual, mas de reconhecer que o Flamengo se tornou referência, modelo, parâmetro, a régua pela qual os outros clubes tentam se medir. E aí está o ponto que mexe com a rivalidade. Não é comum, muito menos habitual, que um dirigente do Corinthians faça esse tipo de admissão às vésperas de uma final. Afinal, tocar nesse assunto de uma decisão mentalmente prioridade do adversário, mas Fabinho não hesitou, falou com naturalidade, ação. Um reconhecimento que surpreendeu até jornalistas acostumados com declarações protocolares, mas ele continuou. Ainda na entrevista, o dirigente afirmou que o Corinthians vem se fortalecendo para enfrentar um clube que mantém padrão de excelência há anos. Essa fala revela duas coisas. Primeiro, o Flamengo é percebido como o time a ser batido não apenas em campo, mas estruturalmente. Segundo, o Corinthians, mesmo vivendo um bom momento, sabe que a final será uma prova de resistência, inteligência e frieza. E tudo isso só reforça a dimensão do Flamengo no futebol atual. Só que nos bastidores da Gávea, a fala foi recebida de forma dupla. De um lado, com orgulho. Afinal, ver um ex-funcionário reconhecer publicamente o projeto que hoje domina o Brasil mostra que o caminho escolhido lá atrás continua rendendo frutos. De outro, com alerta. Porque uma declaração forte como essa cria uma expectativa enorme para a Supercopa. A responsabilidade aumenta, a pressão aumenta, a imagem de favoritismo se intensifica. E todo flamenguista sabe, quando todos esperam vitória, o Flamengo precisa entregar mais do que futebol, precisa entregar postura, intensidade e personalidade, e isso será decisivo. Só que existe algo ainda mais complexo. Nos bastidores, muitos interpretaram a fala de Fabinho como um reflexo direto do que ele viu o Flamengo fazer no Mundial, o jogo histórico contra o PSG, a postura dominante, a intensidade física e o nível de competitividade deixaram uma marca profunda. O dirigente, mesmo já no Corinthians, não conseguiu ignorar o impacto daquele desempenho, e isso ficou evidente no tom da entrevista. Mas calma, porque essa história ainda tem muito mais camadas. A fala dele não parou por aí. Existe uma segunda parte, bem mais contundente, onde ele explica por que acredita que o Corinthians ainda está alguns passos atrás, e o que exatamente ele viu no Flamengo que, na visão dele, coloca o clube em um patamar acima do resto do país.
Essa parte mexeu profundamente com os bastidores da Supercopa. A repercussão da declaração de Fabinho Soldado ganhou força porque, após chamar o Flamengo de melhor time do Brasil, ele completou com algo que nenhum dirigente costuma dizer em público, que o Corinthians, mesmo planejando e trabalhando, ainda está longe do nível de excelência que o Flamengo atingiu nos últimos anos. Essa frase, dita por alguém que conhece profundamente os dois clubes, caiu como uma revelação incômoda. Não é comum escutar um dirigente admitir que seu próprio time está correndo atrás, muito menos antes de uma final, mas foi justamente isso que aconteceu. E a imprensa não demorou para transformar o assunto em pauta nacional. Segundo Fabinho, o Flamengo não se preparou da noite para o dia. A estrutura atual, a força financeira, o elenco robusto e o modelo de gestão foram colocados em prática durante anos. E essa parte da entrevista expôs algo que a maioria dos torcedores já sabe, mas poucos dirigentes assumem. Existe um abismo organizacional no futebol brasileiro e o Flamengo está no topo dessa pirâmide. Não é uma questão de dinheiro apenas, é uma questão de mentalidade, de planejamento, de cultura. Fabinho Soldado viu tudo de perto em sua época no clube e entende perfeitamente que o processo não se copia de um ano para o outro. Foi exatamente isso que ele quis dizer quando revelou que tenta aplicar no Corinthians práticas inspiradas na experiência que teve no Flamengo. E quando essa fala chega ao ouvido da nação rubro-negra, a interpretação é simples: respeito. Quando um rival assume abertamente que o Flamengo é hoje a referência máxima do país, isso mostra a força de um projeto que já está acima do comum, mas ao mesmo tempo, acende dentro da Gávea um senso de responsabilidade enorme. Afinal, o alvo, todos estudam o Flamengo, todos tentam replicar seu modelo, todos se preparam para enfrentá-lo como se fosse uma final. E isso faz com que cada jogo decisivo, como a Supercopa, ganhe um peso que nenhum outro clube experimenta. O Flamengo não entra em campo apenas como favorito, entra carregando o status de parâmetro nacional. E é por isso que o discurso de Fabinho Soldado vai além do elogio. Ele revelou que, dentro do Corinthians, existe um entendimento claro: o Flamengo é o clube que dita a régua do futebol brasileiro. E isso ficou evidente quando ele afirmou que chegou ao Corinthians tentando implementar práticas administrativas e metodológicas que tornassem o time competitivo o suficiente para enfrentar um Flamengo tão bem estruturado. Um dirigente com a experiência dele não fala isso sem propósito. Essa frase revela um bastidor importante: a admissão de que, internamente, o Corinthians sabe que precisa evoluir muito para estar no mesmo nível estratégico do Flamengo. Só que o ponto alto da declaração veio na sequência, quando Fabinho reconheceu que o Flamengo não apenas é o melhor elenco, mas também o time mais acostumado às grandes decisões. E essa fala é fundamental, porque a Supercopa não é apenas um confronto entre campeão do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil. É uma batalha psicológica, é um teste emocional, é o tipo de jogo em que experiência e preparo pesam tanto quanto qualidade técnica. E quando ele diz que o Flamengo está anos à frente nesse aspecto, ele toca exatamente no ponto que mais diferencia o Flamengo dos demais. A experiência internacional recente, a passagem por mundiais, o enfrentamento de equipes europeias, o domínio em competições de mata-mata, a pressão constante, tudo isso criou um ambiente interno onde o Flamengo simplesmente não se intimida mais. O clube aprendeu a jogar finais, aprendeu a sofrer, aprendeu a ganhar. E isso é algo que Fabinho Soldado conhece de perto, porque esteve lá dentro quando esse processo começou. Hoje, de fora, ele reconhece o que muitos rivais evitam dizer: o Flamengo tem uma mentalidade vencedora que poucos clubes no país conseguem replicar, e essa mentalidade será o centro da Supercopa. Enquanto o Corinthians comemora um título e se reforça, o Flamengo chega com a responsabilidade de defender sua hegemonia. Para o Corinthians, é uma chance de provar que pode competir. Para o Flamengo, é mais um capítulo na construção de um legado que incomoda muita gente. E quando um dirigente adversário admite isso publicamente, o debate muda de tom, porque não é mais torcida falando, não é mais imprensa analisando, é alguém que viveu por dentro a máquina rubro-negra e reconhece sua superioridade.
Mas ainda falta o ponto mais revelador, a parte da entrevista que não apareceu nos cortes das redes sociais e que mexeu profundamente com o clima da final. Essa parte foi considerada por muitos como um recado interno ao próprio Corinthians e, ao mesmo tempo, uma admissão clara de que o Flamengo está em outro estágio. O que muita gente não sabe é que a declaração de Fabinho Soldado não terminou nos trechos que viralizaram. A frase sobre o Flamengo ser o melhor time do Brasil ganhou manchetes, mas houve um momento específico da entrevista que não foi exibido na íntegra em boa parte dos cortes compartilhados nas redes sociais. Um trecho dito em tom mais reservado, mas que, segundo jornalistas presentes, mudou totalmente a percepção sobre o que o dirigente realmente pensa da final da Supercopa. Esse comentário não foi apenas um elogio. Foi uma constatação dura para o Corinthians e, ao mesmo tempo, um alerta indireto sobre a força que o Flamengo carrega para 2026. Depois da fala principal, Fabinho foi questionado sobre como o Corinthians pretende se preparar emocionalmente e taticamente para enfrentar o Flamengo em um jogo decisivo, e foi aí que ele fez a afirmação mais sincera e, curiosamente, mais pesada de toda essa entrevista. Ele disse que o Corinthians precisa entender que enfrentar o Flamengo vai exigir muito mais do que o futebol apresentado até aqui. E completou dizendo que, enquanto o Corinthians vem em processo de reconstrução, o Flamengo chega para a final com a base de um time que disputa títulos consecutivos há anos. Jornalistas presentes relataram que Fabinho, sem perceber que algumas câmeras ainda estavam captando o áudio aberto, continuou explicando que o Flamengo vive um estágio de maturidade competitivo que poucos clubes no país alcançaram. Segundo ele, o Flamengo se acostumou a jogar decisões praticamente todo mês, seja no Brasileirão, na Libertadores, nos torneios internacionais ou nas finais nacionais. E que isso gera um tipo de casca e uma resistência emocional que faz diferença nesses jogos. Essa fala caiu como um balde de realidade no Corinthians. Não porque fosse novidade, mas porque foi admitida por alguém de dentro. Fabinho Soldado conhece a diferença entre a pressão interna do Flamengo e a do Corinthians. Ele sabe que no Flamengo, perder uma final é tratado como crise imediata. Ele sabe que o ambiente rubro-negro é moldado para vencer. E isso, no fundo, foi o que ele quis dizer. O Corinthians está entrando em uma final contra um clube que joga esses ambientes de maneira natural, quase automática. E essa parte da fala, que não foi totalmente difundida, repercutiu de forma intensa na Gávea. Alguns dirigentes entenderam como um reconhecimento honesto, quase respeitoso. Outros viram a fala como um reflexo daquilo que o Flamengo construiu: respeito internacional, medo interno e uma pressão que transforma jogos comuns em batalhas psicológicas. Quando o dirigente adversário admite que seu time ainda não está no mesmo nível emocional e tático do seu rival, isso muda a preparação. Isso acende um alerta dentro do próprio Corinthians. Mas o comentário que mais chamou a atenção veio logo em seguida. Fabinho comentou que o Flamengo não apenas joga melhor, mas pensa melhor o jogo. Ele se referia ao fato de que, enquanto o Corinthians ainda alterna entre altos e baixos, o Flamengo apresenta uma consistência que faz diferença em jogos grandes. E quando ele citou o Mundial, ficou ainda mais claro o que ele queria dizer. Fabinho afirmou que o Corinthians precisa olhar para a postura do Flamengo no Mundial como exemplo. Segundo ele, o Flamengo enfrentou o PSG sem medo, sem recuar, sem se intimidar, jogou de igual para igual contra um dos maiores elencos do mundo, algo que poucos clubes sul-americanos tiveram coragem de fazer nos últimos anos. Essa fala reverberou porque expôs uma verdade: o Flamengo elevou a régua do futebol brasileiro ao ponto de até seus rivais admitirem isso. O Corinthians pode ter vencido a Copa do Brasil, pode estar vivendo um bom momento, mas para Fabinho, enfrentar o Flamengo é outro tipo de desafio. Não é apenas talento, não é apenas tática, é mentalidade, é cultura, é hábito de vencer. E isso, na visão dele, pesará muito no dia da final. O trecho final dessa fala, no entanto, foi o mais intrigante. Fabinho disse, em tom mais sério, que o Corinthians precisa entrar na Supercopa, sabendo que vai enfrentar o adversário mais preparado do país. Essa frase gerou desconforto interno no Corinthians, que não queria entrar na final já se colocando abaixo do Flamengo. Mas a verdade é que o dirigente apenas verbalizou o que muitos no Brasil inteiro já reconhecem: enfrentar o Flamengo não é enfrentar um time comum.
É enfrentar um projeto consolidado, uma camisa pesada e um elenco acostumado a decidir. Só que essa história não termina aqui, porque existe ainda um último ponto, um trecho da fala dele em que Fabinho fez uma revelação que ninguém esperava ouvir e que acabou circulando nos corredores do Maracanã de forma quase silenciosa, uma afirmação que pode mexer com a motivação rubro-negra para a final e que deixou a cúpula do Flamengo ainda mais atenta. Depois da entrevista que viralizou, com trechos exibidos e outros vazando em off, muita gente acreditou que Fabinho Soldado havia dito tudo o que precisava ser dito. Mas o que poucos sabem é que, segundo jornalistas que estavam no Maracanã e funcionários que circularam pelos corredores da zona mista, houve um momento ainda mais impactante. Um comentário que não foi registrado pelas câmeras, mas que acabou chegando ao Flamengo e inflamou de vez o clima para a Supercopa do Brasil. Esse trecho, que já está sendo tratado como a frase proibida, teria sido dito quando Fabinho achou que não havia mais microfones perto. Tudo começou quando um repórter perguntou, em tom de curiosidade, o que ele achava do jogo entre Flamengo e PSG, a final do Mundial que havia terminado poucos dias antes. Fabinho fez questão de elogiar o Flamengo pela postura, pela coragem e pelo desempenho. Ele disse que poucas equipes sul-americanas conseguiram enfrentar o PSG com aquela intensidade, aquele controle emocional e aquela maturidade que o Flamengo apresentou. Mas foi o comentário seguinte que realmente causou impacto. Um jornalista ouviu Fabinho dizendo, o quase num desabafo, o que, se o Corinthians jogar contra o Flamengo do jeito que jogou a Copa do Brasil, vai tomar pressão o jogo inteiro. Essa frase começou a circular nos bastidores como fogo em palha seca. Alguns interpretaram como sinceridade, outros como um diagnóstico frio de quem conhece profundamente os dois clubes. A verdade é que Fabinho trabalhou anos no Flamengo e sabe exatamente o que significa enfrentar um time com aquela qualidade técnica e mental. E ao afirmar que o Corinthians não pode repetir seu padrão recente, ele estava, na prática, admitindo que o Flamengo parte à frente na decisão. A situação ficou ainda mais tensa quando outro dirigente, que estava ao lado dele, tentou suavizar, dizendo que final é final, tudo pode acontecer. Fabinho concordou, mas teria completado, dizendo que a diferença entre os times hoje não é apenas tática, mas estrutural. Segundo ele, o Flamengo chega à final com jogadores acostumados a disputar Libertadores, Brasileirão, Mundial e títulos internacionais consecutivos. Já o Corinthians vive um momento de reconstrução, com uma equipe que ainda oscila e depende de ajustes para competir em alto nível com regularidade. O comentário mais forte veio na sequência. Fabinho disse que, se o Flamengo apertar a marcação alta como fez no Mundial, o Corinthians vai sofrer para sair jogando. Essa frase circulou pela Gávea como uma espécie de combustível emocional. Jogadores, membros da comissão técnica e até funcionários ouviram falar do comentário e passaram a tratar a final como um jogo não apenas de título, mas de afirmação. Para o Flamengo, era a chance de provar em campo o que até um dirigente rival afirmava nos bastidores, que o clube vive um patamar acima em termos de desempenho e organização. O impacto dessas falas começou a surgir imediatamente. Segundo relatos internos, alguns jogadores do Flamengo comentaram que a fala de Fabinho Soldado era o retrato perfeito do que o futebol brasileiro já sabe. Que, quando o assunto é desempenho recente, o Flamengo construiu uma hegemonia silenciosa, marcada por finais sucessivas e campanhas históricas, e que essa hegemonia incomoda, provoca reações, mas também desperta respeito até mesmo nos bastidores dos rivais. Fabinho, por sua vez, não tentou desmentir nada, pelo contrário. Em conversas informais após a repercussão, ele teria dito que respeito não se finge, que quando um clube faz tudo certo durante anos, o dirigente pode fazer é reconhecer, e que, para ele, enfrentar o Flamengo é sempre um desafio diferente. Ele disse que o Corinthians está se preparando, que está evoluindo, que tem seus méritos, mas deixou claro, sem rodeios, que o Flamengo está em outro momento da história, que vive hoje uma fase de excelência, constrói da noite para o dia, que é fruto de planejamentos, investimento e mentalidade vencedora. O trecho final da conversa, porém, foi o mais simbólico. Segundo testemunhas, Fabinho Soldado teria afirmado que, se tem um time no Brasil capaz de bater qualquer europeu hoje, é o Flamengo. Essa frase, dita depois de um Mundial equilibrado contra o PSG, caiu como uma bomba no vestiário rubro-negro. Para alguns, foi um reconhecimento tardio.
Para outros, foi a confirmação de que o Flamengo, apesar da derrota nos pênaltis, saiu do Mundial maior do que entrou e que chega à Supercopa como o time que os rivais respeitam, temem e usam como referência, enquanto o Corinthians tenta crescer para encarar o gigante carioca. O Flamengo se fortalece justamente com aquilo que deveria desestabilizá-lo, a admissão do adversário de que o momento rubro-negro é superior. Para a Supercopa, a narrativa está pronta. De um lado, o Corinthians tentando provar que merece estar ali. Do outro, o Flamengo carregando a responsabilidade de quem foi apontado até por um ex-funcionário adversário como o time mais preparado do país. E agora, tudo vai depender de como cada time vai transformar essa narrativa em desempenho dentro de campo.